violas, versos e prosas, no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, está começando mais um Violas, Versos e Prosas, a partir de agora pela Univale FM e Univale TV. Obrigada a você que nos acompanha, você já sabe que esse é um programa que a nossa prosa é sempre muito prazerosa e hoje nosso convidado é um artista que canta o campo, a natureza e os sentimentos com delicadeza e muita verdade. Seja muito bem-vindo, Edivan Antunes, ao nosso Violas, Versos e Prosas. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa que valoriza a música brasileira, né? Verdadeira, de inspiração, e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em estar com a gente remotamente hoje aqui no Violas, Versos e Prosas, direto do interior de São Paulo, em Jundiaí. E se me permite, eu vou te apresentar para a nossa audiência. Edivan, além de ele ser cantor e compositor, ele também é escritor, autor do livro De Caipira a Universitário, onde ele traça um diálogo entre dois universos musicais. Na música ele segue a trilha de grandes nomes da canção regional brasileira, com influências que passam pela sensibilidade da música raiz e também pela força da poesia. Ele tem composições gravadas pela Orquestra de Viola Caipira e recentemente lançou o álbum Semente do Amor, além do single Canção das Flores. Edivan, quero muito começar te perguntando quando que a música entrou na tua vida? Teve uma parte aí na infância ou aconteceu mais tarde? Não, com certeza. Eu sou de uma geração, de uma época que o rádio era muito forte, né? E o rádio não era segmentado como hoje. Hoje, rádios tocam alguns tipos de música, né? Mas na minha época de infância, se tocava de tudo. Então, você ouvia os grandes nomes da MPB, o Chico, Caetano, né, o Milton Nascimento, e depois entravam músicas românticas do Roberto Carlos, às vezes entravam músicas raiz também, do Tonico Tinoco, de outras duplas. Então, era um mix de boa música brasileira. E eu me lembro da minha mãe fazendo tarefas domésticas, ligava o rádio, e eu ali, criança, ali em volta, brincando, ouvia aquelas canções e saía cantarolando. Então eu me identificava muito, né, com a música que vinha do rádio. Era uma época maravilhosa da música brasileira, e eu pude absorver esse momento tão grandioso. Gravar essas canções, ficaram em mim, e com 14 anos mais ou menos eu comecei a escrever alguns versos. Então não eram letras de música, mas eram poemas rimados, né? E depois eu comecei a estudar violão, né, já com 20 e poucos anos, e aí fui juntando as coisas. A música foi tomando parte da minha vida. Que bacana saber disso, Edivan, porque realmente o rádio é um fator, até hoje, né? Apesar desses nichos que você comentou, é um motivo de muita inspiração, é um meio de comunicação que todo mundo adora e a gente é suspeito a falar sobre isso aqui, mas eu quero ressaltar que o teu trabalho tem uma ligação muito forte com o campo e com a natureza. E de onde vem essa inspiração também? Tem conexão com essa infância, ouvindo rádio, onde você cresceu e nasceu? Sim, porque eu vivia numa casa que a gente tinha um quintal enorme, né? Então nós tínhamos lá um pé de abacate, um pé de goiaba. Meu pai plantava algumas coisas, até um cantinho assim do quintal, ele plantava milho, a gente via o milho crescer, naquela boneca do milho que chama, né? Quando nasce assim, os cabelos do milho, a gente ficava ali colhendo. Então, tinha um pé de caju. Então eu estava ali numa cidade até grande, mas, né, bem assim tranquilo, junto de coisas naturais. E a gente visitava muito parentes que moravam no interior. Eu sempre gostei de fazenda, dessa coisa do sítio. Então isso já vem comigo, né? Eu acho que o campo e a natureza têm muito a nos ensinar. Tanto é que eu tenho um EP que eu vou lançar agora a partir de abril, A Natureza Ensina, são 4 novas canções, em que eu abordo exatamente essa temática. O que a gente pode aprender com os rios, com as árvores, até com os insetos, né? Com os pássaros. E é um EP que eu trabalho canções assim. Então, isso tudo vem realmente da infância, né? E marcou o meu trabalho, porque eu acho que o campo nos conecta com coisas muito boas, positivas da nossa personalidade. Nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos conecta com Deus também, né? Quando a gente vê essa obra maravilhosa, a gente começa a refletir em tudo isso, né? Na existência da gente. Então é uma temática que eu amo muito. Perfeito, Edivan. Eu quero pegar o gancho desse seu novo EP que será lançado, A Natureza Ensina, que é com canções autorais. Como foi o processo, né, de composição desse trabalho? São músicas que já estavam aí no seu repertório e que agora vão ganhar vida por meio desse EP? Ou é tudo novo justamente para esse projeto?
É tudo novo. A natureza ensina. Depois que eu fiz o álbum, né, autoral Semente do Amor, que tinha essa abordagem do campo, também da natureza, e Canção das Flores, que é uma homenagem, né, às flores em geral, a esse ato de plantar uma flor e a flor desabrochar e sensibilizar as pessoas, alegrar as pessoas. Então eu parti para esse campo, essa temática de falar da natureza, mais detalhadamente. Então é por aí, a Natureza Ensina foi um trabalho que me deu muito prazer, muita alegria. Vou lançar em breve. Eu espero que as pessoas também gostem, né? Se conectem com esse tema. Com certeza, e é um tema que todos nós nos conectamos, né, Edivan? Até porque momentos assim de tranquilidade junto à natureza fazem toda a diferença para recarregar, né, a energia. Sim, com certeza. A gente está muito urbanizado, né? O Brasil se urbanizou muito, era um país rural, mas desde que Brasília foi, né, a capital foi transferida para Brasília, houve uma urbanização. Então, os centros urbanos do Brasil estão cada vez mais massificados. Há uma onda muito grande de insegurança, né? O trânsito, a gente sabe que sempre é problemático. Então, quando a gente vai para o campo, para a natureza, fica perto das árvores, dos rios, né, do verde, a gente renasce, né? Carrega, como você disse, as baterias, né? Dá uma zerada assim no estresse da vida urbana, né? Que é necessária, porque é onde as pessoas trabalham, né? Onde tem meios de sobrevivência, mas eu acho que a gente não pode perder nunca esse contato, essa conexão com o campo e a natureza. É fundamental, até mesmo os especialistas dizem, né, que a gente deve andar descalço, colocar o pé no chão, colocar o pé na terra, né? Ficar próximo de árvores. Então, isso é recomendado até mesmo por especialistas da área de medicina, né? Com certeza, Edivan. E por falar em energia boa, eu quero ouvir a primeira música do programa de hoje, que chama Semente do Amor. Antes, eu quero que você conte um pouquinho o que essa música representa dentro do teu trabalho e principalmente, né, como essa é a primeira música que os nossos ouvintes e espectadores vão poder conhecer, o que ela fez aí no teu coração, que fez ela sair em formato de composição. Então, é interessante, essa letra eu já havia feito há uns 9 anos atrás, numa época que eu estava mais envolvido com a publicidade, e chamei uma pessoa que era da área mais musical, né, um músico, e falei, olha, você pode fazer uma melodia para essa letra, eu gosto muito dela. Aí ele fez a melodia, e quando no processo de criação eu fui fazer alguns comentários, né, ele meio assim não gostou muito, não queria mudar, e acabou assim desconectando, né? A gente não se falou mais e a letra ficou guardada. Então, quando eu estava compondo essas canções que iam fazer parte desse álbum, eu ainda não tinha um tema. Aí eu abri a gaveta, vi a letra, falei, poxa, eu preciso fazer uma melodia. E fiquei tentando, aí um dia, assim, um belo dia de manhã, um sábado de manhã com o violão, aí conseguiu, fluiu, saiu. E na hora de gravar, o meu produtor, o Lucas Campassi, falou, olha, eu acho que essa música tem que ser o tema do álbum. Ela está muito legal porque ela faz uma analogia entre o amor e os elementos da natureza, o ato de plantar, de colher, que o amor, na verdade, é uma semente, né? Que a gente planta e a gente espera colher o melhor quando a gente planta essa semente do amor no coração, não só o amor romântico, mas o amor pela vida, o amor pelas pessoas, né? Com certeza, e a nossa audiência vai gostar também, porque nós vamos ouvir agora Semente do Amor com Edivan Antunes e depois um intervalo rápido aqui no Violas, Versos e Prosas. Cheiro de terra molhada, café feito na hora, saudade que chega do nada, preciso te ver agora. Rio que leva incerteza, primavera que chegou, floresceu em meu peito, tristeza, correnteza levou. Pego essa estrada que não tem fim, gota de orvalho molha o capim. É o seu olhar que acende essa vontade dentro de mim. Amar é viver, plantar e colher o fruto dessa paixão. Sonhar é querer, ver brotar
a semente do amor no meu coração. Pego essa estrada que não tem fim, gota de orvalho molha o capim. É o seu olhar que acende essa vontade dentro de mim. Amar é viver, plantar e colher o fruto dessa paixão. Sonhar é querer, ver brotar e crescer a semente do amor no meu coração. Pego essa estrada que não tem fim, gota de orvalho molha o capim. É o seu olhar que acende essa vontade dentro de mim. Amar é viver, plantar e colher o fruto dessa paixão. Sonhar é querer, ver brotar e crescer a semente do amor no meu coração. A semente do amor no meu coração. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Você sabia? A Univale é feita para todos. Tem cursos em diferentes áreas. Tem bolsas, tem universidade gratuita. Tem quem chega com dúvidas, mas tem quem chega com vontade de mudar o mundo. Estágios, projetos, empresas parceiras. O mercado está dentro do campus e você dentro das oportunidades. Porque o mundo lá fora não para. A inteligência artificial está aí. As profissões estão virando outras. O que antes era certeza, agora é transformação. Por isso, a Univale acelerou. Atualizou cursos, investiu em novos laboratórios, se conectou ainda mais ao mercado. Tudo isso para garantir que o seu curso se mova junto com o futuro. E que você chegue lá na frente pronto para o que vier. O amanhã é incerto, mas o nosso papel como universidade nunca esteve tão claro. Sempre ao seu lado, sempre um passo à frente. Univale. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Estamos de volta com o Violas, Versos e Prosas aqui pela Univale FM, Univale TV. Eu quero te lembrar que esse episódio e os demais estão lá no nosso canal no YouTube. Você pode conhecer um pouquinho mais dos artistas que participam com a gente do Violas, Versos e Prosas. E hoje quem está com a gente é o Edivan Antunes, cantor, compositor e escritor. E a gente estava ouvindo a primeira canção, né, do programa no bloco anterior. E eu quero aproveitar, Edivan, antes que a gente esqueça, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para ouvir as outras canções do seu vasto repertório? Então, vocês podem, né, conectar no Spotify, procurando por Edivan Antunes, com Demudo, Edivan Antunes, e me sigam lá no Spotify, que hoje é a grande plataforma da música mundial. Então, os artistas independentes, quanto mais seguidores têm, mais essa música chega para outras pessoas. Então, eu agradeço a força. E o meu Instagram @EdivanAntunesOficial. Também podem me seguir, que eu sigo de volta. Mas lá no Spotify é fundamental para a gente crescer, né? A música ser mais ouvida e o trabalho da gente chegar para mais pessoas. Com certeza, Edivan. O tempo vai passando e a gente vai se adaptando às novas plataformas. E eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar sobre uma parceria que você tem aqui em Santa Catarina, que fez com que você estivesse aqui com a gente hoje no programa Violas, Versos e Prosas. Essas parcerias, mesmo que à distância, são importantes para o trabalho de um artista que faz um trabalho independente, que tem esse estilo bem raiz, bem caipira, e que às vezes você acaba do outro lado do país encontrando alguém que também gosta desse mesmo estilo de música. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu tenho uma parceria aí no Santa Catarina com o Valdir, né? Valdir Sequinel, que é escritor, que é poeta, letrista, enfim, N atividades, uma pessoa muito dinâmica e que também gosta desse estilo musical, já compôs com várias pessoas, até com o Zé Geraldo, né? Ele tem parcerias, que é uma grande referência para mim também.
e a gente está trabalhando junto aí uma canção nova, e é super importante, porque você se conecta também com outros artistas independentes, cria uma rede, e essa rede, né, ela ajuda a divulgar o trabalho. É importante a gente se unir, porque o artista independente, ele não tem alguém bancando, né, como acontece com artistas que são, digamos assim, meio fabricados, né, pelo sistema. Cantam bem, mas tem um caminhão de dinheiro que despeja na mídia para que aquela pessoa fique em evidência 24 horas, massifica aquilo, que é um tipo de música descartável que a gente não faz, mas o artista independente ele vai por outro caminho, que é um caminho mais verdadeiro, uma música que não tem compromisso de ser um sucesso fácil, descartável, mas algo que venha para ficar mais tempo. Então essa parceria, né, como essa que eu tenho com o Valdir e outras pessoas, é fundamental para a gente, sim. Com certeza, e são conexões, né, Edivan, que vão se tornando, e nisso a internet vem como um facilitador também, né, isso é muito bacana. Essa era digital, né, agora com essa coisa de você estar à distância, se comunicar com os aplicativos, né, facilitou muito. Antes só existia um telefone, carta, né, eram meios assim que demoravam. Agora hoje não, instantaneamente você abre ali uma videoconferência, uma videochamada, já está falando ali pertinho, e trabalhando. Então, nesse ponto, a tecnologia foi maravilhosa, né? Facilitou muito a vida dos criadores de música. Que legal, Edivan. E eu quero também mencionar algo que eu comentei na abertura, que você já teve uma música gravada pela Orquestra de Viola Caipira. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho como foi a sensação de ouvir uma composição sua ganhando uma dimensão, que orquestra é sempre belíssimo, né, Edivan? Então, imagino como é que estava o teu coração quando você pôde ver o resultado. Essa música Obrigado Mãezinha, o pessoal da Orquestra Esperança de Violas Caipira, que é de Serra Negra, aqui no interior de São Paulo, o maestro Lucas Campassi me ligou falando, você me falou que tinha umas canções, né? Ele já me conhecia por causa do livro que eu havia lançado sobre a história da música caipira. Ele esteve no lançamento lá na cidade, quando eu estive fazendo uma palestra sobre a cultura caipira, e eu falei que tinha canções, ele me ligou, falou, olha, manda aí suas canções. E entre as que eu mandei estava Obrigado Mãezinha, ele gostou muito, falou, nós vamos gravar, vamos lançar um álbum, e aí ele gravou com o coral da orquestra, né? E ficou muito bonito, é uma homenagem, assim, muito sincera às nossas mães, né? Daquela vida simples do interior, cuidando dos filhos, trabalhando, e o resultado foi muito legal. Eu me lembro de uma rádio no interior de Minas Gerais que eu mandei a canção, eles deram uma devolutiva falando, houve um programa às 17 horas que nós vamos tocar a canção aí com a orquestra cantando. Aí eu ouvi, eles falaram, né, eu entrei ao vivo, e depois o locutor falou, olha, acabou de ligar uma pessoa aqui, dizendo que se emocionou muito com essa canção, que lembrou, né, da mãe dela e tal. Então aquilo para mim foi uma alegria enorme, porque a maior alegria para um artista é saber que o trabalho dele toca as pessoas, emociona as pessoas, né? Essa é a nossa missão, chegar até o coração das pessoas. Então, quando você consegue, é uma grande satisfação. Você comentou sobre a palestra que você deu no lançamento do seu livro sobre cultura caipira, e eu quero pegar esse gancho para mencionar também esse teu outro lado rapidamente, enquanto escritor, enquanto pesquisador também da área. Como é que você visualiza a cena musical caipira, enfim, folk, e todos esses nichos que são bem específicos aqui no nosso país, que a gente estava falando sobre, né, o livro que você escreveu do caipira universitário, tudo isso rende boas histórias e tudo isso rende boas pesquisas também, né? Eu sempre gostei, né, de história em geral. Na escola eu sempre me saía bem nessa matéria e sempre tive curiosidade por alguns temas, e esse tema da música caipira estava um pouco de lado. A gente via sempre livros falando de MPB, falando de samba. Eu falei, poxa, ninguém fala, né, desse segmento. E aí fiz uma pesquisa, foi longa, de 1 ano. O livro chegou à 2ª edição. Fui convidado para participar até de documentários sobre esse tema, né? As pessoas descobriram o livro, gostaram, e fiquei muito feliz. Agora, o cenário, né, dessa música mais raiz, ele é sempre mais restrito. Por quê? Porque a grande mídia, né, ela vai sempre trabalhar, conforme eu falei, com artistas que têm grande apoio financeiro por trás, essas músicas que são, eu chamo de descartáveis, que não vão durar, que não vão ficar, que é uma indústria, né? A indústria da música, que hoje domina o mercado, que massificou as mentes. Infelizmente, muitas pessoas seguem isso. Mas
nós sabemos que muitas e muitos brasileiros gostam de música de qualidade e que não se rendem a essas imposições do mercado. São pessoas que têm o seu próprio gosto, têm a sua formação e vão atrás de música de qualidade. É isso que faz a sobrevivência dos artistas independentes. Porque a grande mídia mesmo, ela só quer massificar um sucesso e vem outro, né? É tudo assim, desaparece muito rápido, né? É tudo uma busca insana por dinheiro. Então, a MPB nos anos 70 e 80 teve um auge, por quê? Porque os produtores musicais iam atrás de pessoas que estavam preparadas para dizer algo. Eram pessoas que tinham consistência. Conteúdo, então, um né? artista para gravar um LP naquela época, você passava por um filtro enorme. Então, hoje a gente tem uma avalanche, né? Uma enxurrada de lançamentos. Existem compositores, por exemplo, que montaram grupos de trabalho de 8 pessoas para fazer 2, 3 músicas por dia, para juntar 30, 40 músicas e chegar num artista e falar, grava. Então, é uma busca, assim, o único propósito é financeiro. Então, quando não tem arte, quando não tem amor à arte, vira uma coisa monotemática, repetitiva, é a cópia da cópia da cópia. Você liga uma música, é a mesma, uma música dá certo, os outros começam a copiar. Então, é muito fora da realidade. Isso, para mim, não é arte, né? Isso, para mim, é massificação. Então, não considero isso música. Com certeza. E o que te move hoje, Edivan, a continuar compondo, mesmo nesse cenário que às vezes pode parecer um pouco desanimador, mas como você disse, né, tem pessoas que se conectam com a arte que é feita com esse carinho, com essa trajetória, todas essas histórias. Para a gente fechar, antes de ouvir a última canção, o que te move nesse sentido, rapidamente? Então, o que me move é o seguinte, é o amor à música, o amor à arte. A música está em mim, faz parte da minha vida. A música, os próprios cientistas dizem que ela melhora o estado de ânimo das pessoas. Então, viver a música no dia a dia, para mim, é uma grande satisfação. Há muitas barreiras para o artista independente, você tem que ter muito foco, muita dedicação, você não pode dispersar, você tem que dividir seu tempo com redes sociais, composições, buscar espaço para shows. Na verdade, o artista independente, ele é um faz-tudo, né? Mas quando a gente faz as coisas com amor, planta isso, eu espero que com o tempo, né, as pessoas vão percebendo, vai ali no boca a boca, um ouve, fala legal, o outro também, e vai se espalhando, criando raízes, né, e o trabalho vai aparecendo. É uma questão de ter calma, paciência, acreditar no que faz, nunca perder o foco na qualidade e nunca se render a esses modismos que estão por aí, que são passageiros, né? Perfeito, Edivan. Eu quero te agradecer pela participação aqui no Violas, Versos e Prosas, pela tua sensibilidade, pelas reflexões provocadas nesse programa de hoje, que eu tenho certeza que quem está em casa também gostou, assim como nós aqui nos bastidores da equipe, ficamos tocados com todas essas reflexões e espero que a gente possa conversar mais vezes. Muito obrigada pela presença. Com certeza, agradeço a vocês, muito obrigado pela oportunidade, ao público que está assistindo, amei estar aqui e vamos torcer sim para que a gente volte. É isso mesmo, e para fechar nós vamos ouvir Canção das Flores, que é a música do Edivan Antunes que fecha o programa de hoje, agradecendo você que esteve com a gente acompanhando pela Univale FM, pela Univale TV, nós nos encontramos muito em breve com mais um Violas, Versos e Prosas. Até mais! Flores são palavras que a terra diz. Quem planta uma flor faz alguém feliz. Eu plantei rosas no seu olhar pra colher poemas quando eu te beijar. Flores são estrelas, iluminam a vida. Quero colhê-las num campo de margaridas. Eu plantei rosas no seu olhar
colher poemas quando eu te beijar. Flores são versos que perfumam o ar, mensagem do universo pra gente se amar. Eu plantei rosas no seu olhar pra colher poemas quando eu te beijar. Eu plantei rosas no seu olhar pra colher poemas quando eu te beijar. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor.